Eu tô começando agora a fazer a gravação desse vídeo e eu já adianto que ele não vai ficar um vídeo curto, vai ficar um vídeo maiorzinho. Primeiro por causa da relevância do assunto, que é trinômio do segundo grau ou função do segundo grau. E segundo, porque eu vou mostrar aqui duas soluções. Eu vou mostrar a solução tradicional para esse tipo de problema e eu vou mostrar a solução, digamos, macetosa, que usa aqui o que eu estou chamando de um segredo da parábola. Agora, não vou comentar sobre a historinha. Em vez dele dar um gráfico e pedir logo o que ele quer, matematicamente, bota uma historinha de uma padaria, aí tem açúcar, farinha. Não vou comentar aqui o absurdo dessa situação não, tá? Tá, então vamos supor que a historinha do problema aqui é razoável. Vamos ver o que aconteceu aqui. O dono de uma padaria decidiu elaborar uma curva de possibilidade de produção para a melhoria de seus lucros. Para isso, observou que para uma dada quantia fixa, deveria anotar numa tabela as quantidades de quilogramas de trigo e açúcar que poderia comprar com essa quantia. Quantidade de trigo, quantidade de açúcar. Então, quanto menos trigo ele compra, mais açúcar ele poderá comprar. Até aí parece razoável. Após a elaboração da tabela, o padeiro representou no plano cartesiano 4 pontos XY, onde X representa a quantidade de quilogramas de açúcar e Y representa a quantidade de quilogramas de trigo. Aqui ele colocou num gráfico. Isso aqui é açúcar, isso aqui é trigo. Trigo é o Y e açúcar é o X. Chegando à conclusão de que a curva que melhor representa e que consequentemente seria adotada por ele a relação quilogramas de açúcar vezes quilogramas de trigo seria uma parábola. Calma aí. Esse vezes aqui não quer dizer que ele está multiplicando isso. É a relação entre a quantidade de açúcar e a quantidade de trigo. Aí aqui eu já vejo duas coisas que estão meio furadas, né? Essa relação devia ser uma reta, porque se o preço do açúcar por quilo é constante e o preço do quilo do trigo também é constante, se a soma dos valores gastos for um valor dado, então a gente tinha que ter uma reta aqui, não era para ser uma parábola. Mas vamos deixar isso passar. E outra coisa que interessante, é que parece que o dono da padaria resolveu dar um tratamento matemático para a questão, né? Vai ver, ele é um cara que fez engenharia, não encontrou emprego e disse: ah, quer saber, eu vou abrir uma padaria. Tá, então digamos que com dinheiro fixo ele compra uma quantidade de açúcar e uma quantidade de trigo que variam segundo essa parábola aí, certo? Mas ele pegou só 4 pontos, olha aqui, ó. Ele pegou 4 pontos XY. Cadê esses pontos? São esses aqui, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto, que são os pontos que estão na tabela, né? Aqui são os 4 pontos XY obedecendo aqui essa tabela. Então ele colocou os 4 pontos aí no plano XY e passou uma parábola por esses 4 pontos, certo? Sabendo ainda que a quantia fixa é destinada apenas para a compra de açúcar e trigo, ele vai gastar todo o dinheiro aqui, pode-se afirmar que ao comprar 20 quilos de açúcar, ele poderá comprar, no máximo, quantos quilos de trigo? Então, para 20 quilos de açúcar, né? Vamos marcar aqui esse ponto. Ou seja, qual vai ser o Y quando X tiver o valor 20? É um problema tranquilo, clássico de função do segundo grau, né? A gente precisa descobrir qual é a fórmula dessa parábola. Sabendo a fórmula, a gente joga o X igual a 20, quer dizer, 20 kg de açúcar, e vamos encontrar o Y correspondente, que vai dar alguma coisa aqui nessa faixa entre 34 e 55, por sinal, as respostas estão nessa faixa aí. Agora, olha só. Quantos pontos a gente precisa para determinar uma parábola? A gente precisa de 3 pontos, porque uma parábola ela tem uma fórmula do segundo grau.
y é igual a ax2 mais bx mais c. Então, se você tiver três pares ordenados x, y e jogar aqui, você vai obter três equações. É o que você precisa para encontrar aqui as três incógnitas. Só que aqui tem 4. E aí, o que acontece? Olha, sem se preocupar com problemas, digamos assim, você poderia escolher desses 4 pontos aqui, 3 pontos quaisquer. Só que tem uma questão que você tem que ter rigor matemático para ver isso. O quarto ponto pode ser contraditório com os outros 3. Ele está dizendo que é uma parábola, né? Mas se você tiver aqui, encontrar com esses 3 pontos determinados valores de A, B e C que façam com que esse ponto aqui dê, por exemplo, 57 ao invés de 55, você tem um problema impossível, uma contradição. Seria o caminho da anulação, né? Então, quando você tem mais informações do que você precisa, você tem que dar uma verificada. Infelizmente, pode acontecer isso. Não marca que aconteça, tá? Eles têm que bolar a questão de maneira que não aconteça, que esse ponto seja apenas uma redundância dos outros 3. Ou melhor, que cada ponto seja uma redundância dos outros 3. Então, qual é o método tradicional de resolver essa questão? Sem usar macete, sem usar segredo. Seria descobrir os valores de A, B e C. Sabendo esses valores, você tem a solução do problema. Vai ser apenas você fazer aqui x igual a 20, vai achar o y correspondente. E como é que a gente acha? Você pode escolher 3 desses pontos aí. Eu vou escolher esse aqui que tem um 0, fica mais fácil, né? Olha só, fazendo x igual a 50, qual é a equação que a gente vai ter? Com x igual a 50, vai ficar a vezes 50 ao quadrado, mais b vezes 50, mais c. Quanto dá isso? Para esse x, o y vai ser 0. Então, essa é a tua primeira equação. Segunda equação, você pode pegar aqui o 40 e o 30. Então, fazendo aqui com x igual a 40, isso aqui vai ficar a vezes 40 ao quadrado, mais b vezes 40, mais c é igual a 0 não, calma aí, é igual a 19, presta atenção. Não vai no embalo pensando que você está resolvendo uma equação do segundo grau, que não é isso, tá? É uma função do segundo grau, que tem um valor variável, que depende do x. Então, é 19. Aqui eu escrevi errado, é 40, tá? Fiz x igual a 40. E aí você pega mais um ponto para formar a tua terceira equação. Você pode pegar o x igual a 30, ou você pode pegar também o x igual a 0. Por sinal, pegando x igual a 0, você vai achar direto o valor de C, 55. Mas se você pegar o 30, não vai dar problema não. Vai ficar uma equação não tão simples, mas tranquila de resolver. Eu vou pegar então esse aqui, x igual a 30. Então, pegando x igual a 30, isso aqui vai ficar a vezes 30 ao quadrado, mais b vezes 30, mais c, é igual a quanto? É igual a 34. Então, olha só, essas aqui são as 3 equações que a gente conseguiu resolvendo o sistema formado por elas, né? Claro, as incógnitas são A, B e C. Você vai encontrar a função do segundo grau, que representa essa parábola aí. E aí você vai jogar, só para conferir, vai jogar x igual a 0 e vai ver se isso está dando 55. Vou resolver desse jeito, esse é o jeito tradicional de resolver essa questão, é tranquilo, você tem a obrigação de saber fazer isso, e isso resolve praticamente todas as questões desse tipo aí. Agora, eu vou mostrar aqui um segredo, um macetinho para resolver essa questão. Olha só. Toda vez que você tiver valores de x espaçados igualmente, vai acontecer um negócio interessante. Eu vou pegar esses valores aqui que foram dados, 50, 40, 30, eu vou colocar aqui 20, 10 e 0. Vou colocar todos esses valores.
ele deu valores espaçados. Deu só esse aqui, 50, 40, 30 e 0. Mas eu completei aqui com 20 e com 10, tá? Ele deu que o y correspondente é quanto aqui? Deu 0, né? Aqui deu 19. É 19 aqui e 34 aqui e ali 55. E o que a gente quer é isso aqui, né? Qual é o valor de y para x igual a 20? Eu nem quero esse aqui do 10, eu quero só esse aqui do 20. Olha só um jeito que você pode usar para encontrar isso aqui sem fazer praticamente conta nenhuma. Mas esse jeito aqui é somente para casos em que você tem diferenças iguais entre os valores de x. É o que está acontecendo aqui. É o seguinte, quando você tem diferenças iguais, você vai encontrar aqui uma sequência de números do segundo grau. Claro, é uma função do segundo grau. Quer dizer, isso aqui é alguma coisa que é função de x2, né? Agora, se você pegar a diferença entre esses valores, essas diferenças, elas vão ter uma variação de primeiro grau. Eu não vou provar isso não, eu vou só justificar por quê. Então, olha só, essa diferença aqui, daqui para cá, vamos fazer esse menos esse menos esse aqui, tá? Vai dar menos 19. Aqui, esse menos esse, vai ser 19 menos 34, isso dá menos 15. Esse aqui, aí você vai usar o seguinte, com os espaçamentos iguais, o y varia segundo uma expressão do segundo grau, claro, parábola segundo grau. Agora, as diferenças entre esses valores, claro, para ΔX constante, você vai ter aqui uma sequência de números que é do primeiro grau. Primeiro grau é assim, a diferença é sempre a mesma. Então, daqui para cá, o que aconteceu? Diminuiu 4 unidades? Não, daqui para cá, aumentou 4 unidades. Era menos 19, mudou para mais 15. O que aconteceu daqui para cá? Eu estou fazendo entre esse e esse, né? Então, daqui para cá, você teve um aumento de 4. Desse para chegar nesse. Você tinha menos 19, chegou em menos 15. Daqui para cá, aumentou 4. Então, aqui, já que isso aqui é primeiro grau, você vai ter diferença constante. Quer dizer, essas 4 unidades que aumentaram aqui, elas vão aumentar aqui também. Você também vai ter aqui mais 4. Claro, aqui seria uma sequência de grau 0, ou seja, uma sequência constante. Portanto, se aqui era menos 15, aqui era o quê? Menos 11. E a próxima? A próxima, você vai ter que ter aqui também uma diferença de mais 4, aqui também uma diferença de mais 4. Ou seja, esses números aqui, que são as diferenças entre valores de y consecutivos, elas vão ter que ir aumentando sempre em 4 unidades. Por exemplo, se aqui era menos 11, aqui é menos 11 mais 4, então é uma diferença igual a menos 7. E daqui para cá, se aumentou 4 daqui para cá, então essa diferença aqui é menos 3. Agora, o que é esse menos 7? E o que é esse menos 11? Esse menos 11 é a diferença daqui para cá. Quer dizer, fazendo isso, menos isso, você encontrou menos 11. Então, quanto que tem que ser esse número aqui? Qual é o número que você vai botar aqui para dar menos 11 a diferença? Tem que ser 45. E daqui para cá, você teve uma diferença de menos 7. O que quer dizer isso? Que você fez isso e isso achou menos 7. Então, quanto tem que ser um número daqui para dar menos 7 a diferença? Tem que ser 52. Porque essa diferença aqui vai ficar 45 menos 52. Então, menos 7 é essa diferença. E essa diferença aqui tem que ser menos 3. Menos 3, tá certo, é 55 aqui. Isso menos isso vai realmente dar menos 3. Isso aqui é uma verificação. Fechou o ciclo aqui. Então, função do segundo grau, diferenças constantes em relação a x, você vai encontrar essas propriedades.
O y é uma variação de segundo grau, o delta y é uma variação de primeiro grau e o delta do delta y é uma variação de primeiro grau. Então a gente encontra direto o que o problema pediu. O problema pediu o quê? Qual é o valor de y para x igual a 20? Esse valor é 45. Então, para x é igual a 20, esse valor aqui é 45. Claro, se ele pedisse para x igual a 10, a gente também teria aqui 52, né? Mas ele não pediu, ele só quer esse aqui. Então, 45, olha aqui, resposta correta, letra D, de delta. Resolução, claro que eu demorei para explicar o conceito, né, que é o segredo da parábola. Mas sabendo já o resultado, você encontra rapidinho, é só fazer essa tabelinha de números, você encontra, você completa aqui. Somente para diferenças constantes de x, como tem nesse problema. Agora, esse outro método aqui, ele é mais trabalhoso, mas tem duas vantagens. Primeiro, ele não é tão mais trabalhoso assim. E outra vantagem é que ele serve para espaçamentos diferentes entre valores de x. Se ele desse aqui 50, 30 e 15, você iria armar esse sistema do mesmo jeito e encontrar a equação da parábola. Vamos agora fazer essa segunda solução, a solução tradicional, que é resolver desse jeito aqui, usando o sistema. Então eu joguei esses valores conhecidos e consegui essas três equações. Então, depois de resolver pela solução macetosa, né, pelo segredo da parábola, vamos usar aqui a solução tradicional, que é resolver esse sisteminha. Então, isso aqui vai ficar 2.500 Então, estão aqui as três equações. Esse sistema você resolve facilmente usando subtração. Você faz essa equação menos essa, depois faz essa menos essa. Isso aqui vai dar o seguinte. Aqui vai ficar 900A mais 10B. O C vai morrer. Eu estou fazendo essa menos essa, então aqui vai ficar menos 19. Aqui fazendo essa menos essa, isso vai dar 700A mais 10B. O C corta, isso aqui vai ficar 19 menos 34, isso dá menos 15. Então, ficamos com outro sistema aqui, só que agora com duas variáveis apenas. Agora a gente faz novamente essa menos essa. Fazendo essa menos essa, isso aqui vai ficar 200A. O B vai cortar e aqui vai ficar menos 19, menos 15. Isso vai dar menos 4. Ou seja, o A vai ser igual a menos 1 sobre 50. Agora, sabendo o valor de A, você pode jogar aqui numa dessas equações. Vou jogar nessa segunda aqui. Então, fazendo A igual a menos 1 sobre 50, isso vai ficar menos 700 sobre 50, que vai dar menos 14. Então, menos 14 mais 10B é igual a menos 15. Passo menos 14 para lá, vai ficar menos 1. Isso vai dar B é igual a menos 1 sobre 10. E agora você pode pegar esses valores de A e B, jogar numa dessas equações aqui. Eu vou jogar nessa terceira aqui, ó. 900A. 900 vezes 1 sobre 50 vai dar menos 18. Menos 18. Mais 30B. B vale isso aqui, então vai ficar menos 3. Mais C é igual a 34. Isso vai dar C igual a 18 e 3, 21. Passa para lá, vai ficar positivo. Vai dar 55. Então, a nossa parábola foi determinada como sendo isso aqui, ó. Y é igual a menos 1 sobre 50, x2, menos 1 sobre 10, x, mais 55. Essa é a equação da nossa parábola. E agora, lembra daquele quarto ponto que
a gente disse que é uma informação redundante, né? Você tem que verificar se essa redundância está de acordo com esses 3 pontos dados. Como? É só ver se esse ponto aqui pertence à parábola que a gente encontrou. Ou seja, se a parábola que passa por esses 3 pontos vai também passar nesse 4º ponto, como o enunciado está dizendo. E vai, fazendo x igual a 0, tem que dar 55. Então, aqui como o C vale 55, fazendo x igual a 0, isso aqui vai zerar e vai dar realmente 55. Então tá aí uma questão clássica de função do 2º grau resolvida por 2 métodos. O método tradicional, que você viu que não é difícil e não é tão trabalhoso assim, tem a vantagem de poder ser usado com quaisquer valores de x que forem dados aqui. Agora, no caso particular, que você tem números assim, 30, 40, 50, números que são espaçados de quantidades iguais. É claro que nesse caso você não iria começar desse aqui, porque esse aqui é 0, 0, 40 e 50, por exemplo. Não, você tem que ter um negócio assim mais arrumadinho, né? 3 números com espaçamentos iguais. Quer dizer, o número do meio tem que ser a média aritmética dos números extremos. Isso aqui tem um pouco a ver com progressão aritmética, tá? Então, a resposta correta é a letra D de delta.